Hoje, nesses tempos em que tanto nós discutimos a ideia absolutamente equivocada de um sexo sobrepondo a outro, da dominação que os homens exerceram historicamente contra as mulheres, nesse tipo de poesia nós temos uma inversão. Não estou dizendo aqui que o mundo romano não fosse um mundo machista, não fosse um mundo patriarcal. Eu estou dizendo que dentro dessa narrativa poética, que é a elegia, a mulher assume o comando e submete, torna o homem submisso às suas vontades. Olá! O nosso videocast de hoje trata de um gênero poético antigo, a elegia. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra ou nesse gênero poético na atualidade. Se observarmos a elegia, nós teremos que ela corresponde a um tipo de poesia lírica cuja temática é a tristeza, a esperança não cumprida, o desalento existencial, enfim, a melancolia. Esse gênero poético, modernamente tomado, ele pode ser observado em poetas contemporâneos, assim como poetas mais antigos, ainda dentro da modernidade. Eu fico pensando aqui entre os poetas metafísicos ingleses como John Donne, ou ainda como Camões, ou ainda como Goethe, como Rilke e outros poetas. No Brasil mesmo, nós temos Vinícius de Moraes, temos Carlos Drummond de Andrade fazendo poesia elegíaca. Elegia. Ganhei, perdi meu dia. E baixa coisa fria, também chamada noite, e o frio ao frio em brumas se entrelaçam num suspiro. E me pergunto e me respiro na fuga deste dia que era mil para mim, que esperava os grandes sóis violentos, me sentia tão rico deste dia, e lá se foi secreto, ao cerro frio. Perdi minha alma à flor do dia, ou já perdera bem antes sua vaga pedraria? Mas quando me perdi, se estou perdido antes de haver nascido, e me nasci votado à perda de frutos que não tenho nem colhia? Gastei meu dia, nele me perdi. De tantas perdas, uma clara via por certo se abriria de mim a mim, estela fria. As árvores lá fora se meditam. O inverno é quente em mim, que o estou berçando, e em mim vai derretendo este torrão de sal que está chorando. Ah, chega de lamento e versos ditos ao ouvido de alguém sem rosto e sem justiça, ao ouvido do muro, ao liso ouvido gotejante de uma piscina que não sabe o tempo e fia seu tapete de água, distraída. E vou me recolher ao cofre de fantasmas, que a notícia de perdidos lá não chegue, nem assule os olhos policiais do amor vigia. Não me procurem, que me perdi eu mesmo, como os homens se matam, e as enguias alocas se recolhem na água fria. Dia, espelho de projeto não vivido, e contudo, viver era tão flamas na promessa dos deuses, e é tão ríspido em meio aos oratórios já vazios em que a alma barroca tenta confortar-se, mas só vislumbra o frio noutro frio. Meu Deus, essência estranha ao vaso que me sinto, ou forma vã, pois que eu, essência, não habito vossa arquitetura imerecida. Meu Deus e meu conflito, nem vos dou conta de mim, nem desafio as garras inefáveis. Eis que assisto a meu desmonte palmo a palmo, e não me aflijo de me tornar planície, em que já pisam servos e bois e militares em serviço da sombra, e uma criança que o tempo novo me anuncia e nega. Terra, aqui me inclino sob o frio de minha testa que se alonga, e sinto mais presente, quanto aspiro em ti, o fumo antigo dos parentes. Minha terra,
Me tens, e teu cativo passeias brandamente, como ao que vai morrer, se estende a vista de espaços luminosos, intocáveis. Em mim, o que resiste são teus poros. Corto o frio da folha. Sou teu frio. E sou meu próprio frio, que me fecho longe do amor desabitado e líquido. Amor em que me amaram, me feriram 7 vezes por dia, em 7 dias de 7 vidas de ouro. Amor, fonte de eterno frio, minha pena deserta ao fim de março. Amor, quem contaria? E já não sei se é jogo ou se poesia. Como podemos observar, a poesia Elegia de Drummond, ela trata do desalento, da tristeza, do lamento. Enfim, essa temática, que é uma temática muito importante para a elegia moderna, ela está na base da elegia grega antiga. Quero dizer, ainda que nós encontremos na elegia grega antiga uma poética de tristeza, fundamentalmente, nós encontramos também outras modalidades de tema. Portanto, o que unificaria a poesia elegíaca grega arcaica entre os poetas Miminermo, Calino, Tirteu, Teógones, Solon, entre outros, seria não um tema, porque ele poderia ser a tristeza que já havia lá na Grécia Antiga, entretanto nós tínhamos uma forma específica. A poesia elegíaca grega arcaica, ela tinha uma forma que era um dístico, isto é, um conjunto, uma estrofe de 2 versos. 2 versos com uma métrica específica. Aqui vale um parênteses. Quando a gente fala em métrica ou em prosódia grega e latina, nós temos que atentar que nós não temos nesse universo grego e romano uma prosódia de acentuação tônica, como acontece na língua portuguesa, por exemplo. Nós temos um outro tipo de prosódia que se caracteriza pela presença de sílabas longas e sílabas breves. Ou seja, toda a métrica grega e toda a métrica latina corresponde a como se organiza o verso a partir de esquemas métricos que alternam sílabas longas, sílabas breves, uma vez só ou várias vezes na sequência. Dentro da elegia, nós encontraríamos esse dístico, que seria então essa estrofe de 2 versos, o primeiro sendo um hexâmetro datílico e o segundo um pentâmetro datílico. O que significa isso? Isso pode estar parecendo grego para você, e é. E eu explico. Então, como todas as sílabas, ou elas são longas ou elas são breves, os poetas encontraram uma maneira de ritmar esta poesia, produzir um ritmo, fazendo alternância. O caso do dátilo, do hexâmetro datílico, significa o quê? Que nós teremos uma parte do verso, que a gente vai chamar de pé, vai ter uma sílaba longa, seguida de 2 sílabas breves, como você pode observar na imagem que está aqui na sua frente. Esse dátilo, ele pode se repetir e deve se repetir no hexâmetro datílico 6 vezes. Então seriam 6 pés métricos, um dátilo, repetido 6 vezes seguidas, formando o hexâmetro datílico. Seguido de um pentâmetro datílico, que seriam, na verdade, 5 dátilos organizados na sua sequência. Então, o conjunto de um hexâmetro datílico com um pentâmetro datílico significaria que nós estaríamos diante de um dístico elegíaco. Esse dístico elegíaco ele não é só utilizado na elegia, ele pode também ser encontrado em outros gêneros, como, por exemplo, o epigrama, ou seja, um pequeno poema de uma origem material, porque o epigrama seriam aquelas inscrições em pedra, e que, portanto, também utilizavam-se dessa métrica. A forma, portanto, da elegia determinava, dentro do universo grego e dentro do universo latino, uma fixação que produziria um ritmo. Veja bem, essa produção de ritmo, ao mesmo tempo que caracteriza um ritmo, digamos, recitativo,
também faz com que a elegia no mundo antigo não seja uma parte da poesia lírica. Ela é sim um gênero específico. Hoje, comumente, nós falamos que a elegia é um gênero ou uma subespécie da poesia lírica. Lá não. A lírica antiga era uma poesia cantada, enquanto a elegia é recitada. Então a gente tem aí uma pequena diferença entre poesia lírica e poesia elegíaca. Mas voltemos à poesia elegíaca. E vamos localizá-la agora não mais formalmente. Vamos observar como a elegia grega difere da elegia romana, da elegia latina. A elegia latina, isto é, a vertente elegíaca clássica no mundo romano, ela tem uma característica específica que não é a diferenciação formal em relação à grega. Isto é, dentro do mundo romano, a elegia tem uma fixidez que é métrica. Ainda há permanência, ainda que o alfabeto seja um alfabeto diferente, o sistema prosódico grego e o sistema prosódico latino são os mesmos. E, portanto, encontraremos também em latim sílabas longas e sílabas breves. E, portanto, a elegia romana, a elegia produzida no universo latino, também será formada pelo dístico elegíaco. Nós teremos dentro da elegia latina, quer dizer, dentro daquilo que nós chamamos de elegia latina, alguns autores específicos, né? Não que esses autores não tenham tido, dentro do mundo romano, antecedentes. Tiveram. Penso aqui na poesia produzida na época de Júlio César, com dois autores muito importantes, Cornélio Galo e Catulo, escreveram elegias. De Cornélio Galo, pouco restou. E de Catulo, uma boa parte do seu livro, que chegou até nós, tem uma seção elegíaca. Entretanto, ele ainda mantinha uma relação muito íntima com a temática do lamento, da tristeza, exatamente como ocorria no mundo grego. A partir do século I, antes e também depois, na época do príncipe Otávio Augusto, nós tivemos um grupo de 3 poetas a produzir elegia, e eles ficaram conhecidos como os elegíacos latinos, os elegíacos romanos. São eles Propércio, Tibulo e Ovídio. Ovídio não foi só um poeta elegíaco, mas também foi um poeta elegíaco. Há em Ovídio outros subgêneros poéticos que não são a elegia, mas ele é reconhecidamente, talvez, um dos maiores poetas elegíacos romanos. Todos esses 3 poetas, portanto, que tiveram a sua vida profissional, por assim dizer, dentro desse governo, que é um governo que vai desde 31 a.C. até 14 depois de Cristo, isto é, o Principado de Augusto, eles produziram vários livros de elegia. E esses livros de elegia possuíam uma característica temática em comum. Na sua grande maioria, possuíam uma temática erótica, amorosa. Isto é, era produzido no interior desse livro uma narrativa amorosa, que tinha como base inicial um par amoroso, que era uma moça, uma puella ou uma dômina, isto é, uma menina ou uma senhora. Esta senhora, naturalmente, não era uma senhora que não era sensualizada, ela era extremamente sensualizada. Portanto, o objeto da poesia elegíaca romana é uma mulher que tem a função essencial de conquistar um homem. E este homem, dentro dessa poesia, é identificado com o próprio poeta. Daí, muitas vezes, principalmente no século XIX, confundiram o poeta de carne e osso, o poeta ele próprio, do próprio personagem poética dentro desta narrativa que é a narrativa amorosa. O que é curioso nessa construção poética é que não só o poeta, ele mesmo, ele é um poeta e amante, como a amada que ele constrói pode ser considerada a amada e a poesia. Ao mesmo tempo que nós temos o poeta falando da poesia, nós temos
o amante falando da amada ou falando com a amada. Essas figuras femininas que são absolutamente construídas, assim como o próprio poeta dentro dessa poesia. Afinal, a gente pode lembrar aqueles versos do Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Esses versos mostram que toda a construção poética, ela é uma construção ficcional. E nesse sentido, ainda que o poeta apareça nominado na elegia como sendo Propércio, ou Tibulo, ou Ovídio, ele ainda assim é uma construção poética. Da mesma forma que a mulher amada que aparece nessa poesia, dentro dessa narrativa amorosa, ainda que possa haver um ponto de contato com a realidade concreta do dia a dia romano, ela também é uma construção. Aquela ambiguidade que eu acabo de dizer, que pode ser o amante ou o poeta a mesma pessoa, assim como a poesia e a própria amada, isso caracteriza esse gênero poético, em que nós encontraremos os desencontros amorosos. E por aí nós temos a relação da tristeza, do tema grego antigo. Esta relação amorosa não é uma relação amorosa que dê certo, é uma relação amorosa fadada ao fracasso. Então, nesse sentido, esses poetas constroem os seus pares amorosos, que são a sua poesia, e dão nomes específicos a essas mulheres construídas poeticamente. Vejam só, Propércio chama sua amada Cíntia. Tibulo chama a sua amada Délia. E Ovídio chama a sua amada Corina. Ainda lá atrás, Catulo, quando fazia seus versos elegíacos, também nominava a sua amada, a sua poesia, Lésbia. Vamos ver o que há em comum entre esses 4 nomes femininos. Quando Catulo nomeia a sua amada como Lésbia, ele está fazendo uma referência a uma poeta grega arcaica chamada Safo de Lesbos. Portanto, Lésbia seria um nome associado a Safo de Lesbos. Vejam bem que lésbio, lésbia, são aqueles que são oriundos da ilha de Lesbos. Então, o nome de Catulo, a sua referência feminina, é uma referência poética também. Cíntia e Délia. Pensemos nesses 2 nomes. Esses 2 nomes, eles servem também como adjetivações do deus Apolo. Como vocês bem sabem, Apolo, ele é um deus que é guerreiro por um lado. Ele é o deus do arco, mas ele também é o deus da lira. Ele é patrono da poesia. E, portanto, Cíntia está associado ao Cíntio Apolo, da mesma forma que Délia está associado ao Délio Apolo. Ou seja, são 2 adjetivos que são sempre associados a Apolo e, portanto, à vertente poética do deus. Perfeito. E Corina? O que seria Corina? Corina é um nome de uma poeta helenística grega. E, portanto, a amada de Ovídio é também uma referência poética. Se nós observarmos essa primeira característica e começarmos a ler os poemas, posso pegar aqui inicialmente Propércio, nós veremos que Cíntia, na verdade, ela é caracterizada no decurso da poesia de Propércio como a scripta puella, isto é, a puella, a menina escrita. Então, a referência que o poeta faz à sua amada é a referência da própria poesia. E esta poesia, por ser referencial de uma amada, ela é uma poesia erótica, mas uma poesia erótica que nunca dá certo. Eu comparo sempre com os meus alunos que o efeito de sentido produzido pelo poema elegíaco romano é o efeito de um bolero, de uma música de dor de cotovelo, daquele amor que não deu certo, daquele amor que o amante tenta de todas as formas conquistar a amada e a amada tripudia. Faz dele o que bem entende e ele continua. Quanto mais desprezado ele é, mais apaixonado ele fica. E, portanto, é como se a mulher, ou melhor, a poesia, comandasse
as ações desse amante e desse poeta. Então existe dentro dessa narrativa poética essa inter-relação temática e existencial que irá ser comum não só em Tibulo, como também em Ovídio. Em Ovídio, essa sofisticação vai um pouco além, porque, na verdade, Ovídio, por exemplo, ele explora o gênero elegíaco nos primeiros livros que chamam Amores, né? Ele vai tratar dessa relação com esta corina. Mas em outros livros de Ovídio, ele trata da arte de amar. É a poesia elegíaca transformada em manual erótico. Isto é, como eu devo conquistar a minha mulher? O que devo fazer? Onde devo levá-la? O que devo fazer com ela na alcova? Como tratá-la? Como fazer com que ela desperte dentro dela um amor por mim? É essa a tônica desse livro de poesia elegíaca, que ao mesmo tempo é um manual erótico. Isto é, um manual da conquista amorosa. Portanto, o que nós podemos observar é que existe, então, esta natureza, uma natureza erótica explorada de diferentes maneiras. Propércio, nos primeiros 2 versos do primeiro livro de Elegias, ele propõe o seguinte verso: Cíntia foi a primeira que me conquistou, me capturou com seus olhinhos. Eu nunca antes acometido por amor algum. É como se esse jovem, esse poeta jovem, esse poeta em fase inicial, afinal estamos falando dos 2 primeiros versos do primeiro livro de Elegias de Propércio, ele está se colocando como alguém que é inexperiente, aquele que nunca produziu um verso, tampouco nunca foi amante de ninguém. Esse adolescente, por assim dizer, esse menino em fase de formação sexual, ele vem a público dizer da sua inexperiência e dos seus fracassos. E Cíntia, como está bem colocado desde o primeiro verso, é aquela que comanda o jogo amoroso. Hoje, nesses tempos em que tanto nós discutimos a ideia absolutamente equivocada de um sexo sobrepondo ao outro, da dominação que os homens exerceram historicamente contra as mulheres, nesse tipo de poesia nós temos uma inversão. Não estou dizendo aqui que o mundo romano não fosse um mundo machista, não fosse um mundo patriarcal. Eu estou dizendo que dentro dessa narrativa poética, que é a elegia, a mulher assume o comando e submete, torna o homem submisso às suas vontades. É um gênero, então, interessante para ser observado com uma visada da recepção contemporânea. Outro dado importante, ainda na poesia de Propércio, e hoje eu vou ficar mais focado nessa poesia, em outros videocasts eu posso tratar mais especificamente de Tibulo e de Ovídio. Propércio, no primeiro livro, ele estabelece uma série de interlocutores poéticos. Olha, isso é fantástico. Então nós temos uma poesia cujo objeto é uma mulher. E dentro dessa poesia aparecerão diversos inimigos ou amigos poéticos, ou inimigos amorosos e amigos poéticos. Explico. Dentro desta poesia, nós teremos esses 4 ou 3 interlocutores: Galo, Baço e Pôntico. Galo é uma referência ao poeta que eu acabo de dizer, Cornélio Galo, que teria sido o primeiro poeta elegíaco. Baço seria um poeta de poesia iâmbica ou jâmbica, um gênero poético de invectiva. E nós teremos Pôntico, que representaria a poesia épica. Portanto, a interlocução amorosa que existe entre esses poetas que são construídos aparecem dentro da poesia de Propércio como sendo referentes a poesias concorrentes à poesia elegíaca. Resumidamente, portanto, a poesia de Propércio, principalmente no primeiro livro, resume-se numa narrativa amorosa em que está em jogo não só um amor que tem como objeto uma amada, mas um amor cujo objeto é a própria poesia, a própria produção poética. No mais, observemos nos próximos programas.
Até lá!